Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Embora de um modo geral as pesquisas indiquem que as experiências espirituais são habitualmente saudáveis e claramente fáceis de distinguir de transtornos de doenças mentais, há certas situações em que há bastante dúvida se aquela experiência é decorrente de uma doença mental que tem sintomas com conteúdo religioso ou se é apenas uma experiência espiritual que tem muitas vezes vivências anômalas, como por exemplo ouvir vozes, ter visões, sentir influenciado por forças externas, sentir-se fora do corpo, etc. Preocupado com essa distinção, a própria Associação Americana de Psiquiatria, desde o DSM-4, criou a categoria de problemas espirituais e religiosos para justamente fomentar a investigação nessa área. E estudos recentes, por exemplo, indicam que experiências chamadas psicóticas alucinatórias, como por exemplo ter visões, ouvir vozes, são muito frequentes na população geral. Um grande estudo da Organização Mundial de Saúde, com mais de 200 mil pessoas em 50 países, encontraram mais de 10% da população geral teve experiências deste sentido no último ano, fora de situações de uso de drogas ou quando está adormecendo e acordando, que são frequentes esse tipo de situação e não tem maior significado. E o interessante é que apenas 10% das pessoas que tinham essas vivências tinham efetivamente um diagnóstico de um transtorno psicótico. Então é uma grande necessidade de se separar aqueles indivíduos em necessidade de um tratamento que pode realmente fazer a diferença na vida desta pessoa, daqueles indivíduos que estão tendo experiências anômalas, diferentes, muitas vezes de conteúdo espiritual, mas que não são indicadores de patologia. Ao contrário, se bem trabalhadas, podem até gerar um crescimento para esses indivíduos. Então, com base numa ampla revisão de literatura e em estudos também desenvolvidos no nosso próprio grupo de pesquisa no NUPES, nós temos divulgado alguns critérios que ajudam no raciocínio clínico, na separação de quando uma experiência é indicadora de uma doença mental ou quando uma experiência é não patológica, muitas vezes uma experiência espiritual saudável. Então, alguns dos dados que sugerem, embora nenhum desses critérios são absolutos, mas dados que sugerem uma experiência não patológica. Quando a experiência não causa sofrimento ou incapacitação, a pessoa continua conseguindo trabalhar, ter sua vida social, familiar adequada. Um outro dado de extrema importância, o indivíduo não tem outros sintomas sugestivos de uma doença mental. Por exemplo, além das percepções, por exemplo, de visões, audições que o indivíduo tem, ele não tem, por exemplo, dificuldades de raciocínio, de organizar sua mente, déficits cognitivos, como nós dizemos, dificuldades de relacionamento, de expressão, sintomas negativos psicóticos, como nós dizemos, ou sintomas de desorganização mental ou comportamental. Estes critérios são muito importantes. Um outro dado interessante também, na experiência não patológica, o indivíduo, de um modo geral, percebe que essa experiência é diferente do habitual e muitas vezes ele tem um certo receio de compartilhar esta experiência. Uma outra indicação também é quando esta experiência ela é compatível com alguma tradição religiosa espiritual bem estabelecida, mesmo não sendo a tradição religiosa espiritual daquele indivíduo, mas é uma experiência que é bem compreendida, bem analisada dentro de um outro contexto religioso ou espiritual. E por fim, quando o indivíduo com o tempo consegue adquirir controle sobre esta experiência. E essa experiência gera também algum crescimento pessoal, um desenvolvimento e amadurecimento da personalidade. Então, estes critérios, no geral, tendem a sugerir uma experiência saudável, mas é fundamental que um profissional bem treinado da área de saúde mental possa fazer uma investigação e uma análise.